tranquilão, vamos na raça. Galera vai entrando aí. Vamos começando aqui então. Lê, vamos começar aqui a live então sobre Google Analytics, principalmente para ajudar a galera que tem loja aí, a galera que já trabalha há um tempo, a galera que está começando agora a entrar no digital e que está bem confuso, a galera que tem blog, enfim, toda essa galera. Começa aí, se apresenta, fala de você, manda seu jabá, vamos embora. Beleza. Primeiramente, boa noite aí, agradeço ao Rô pelo convite. Eu sou meio tímido, não costumo falar muito dessa parte minha profissional, tal, primeira vez que eu falo, então tamo aí. Qualquer dúvida vocês vão Vai perguntando, que vai. até mesmo depois também, vocês me adicionam aí, me perguntam as coisas. É sempre um prazer para mim falar sobre Analytics no geral, né, Digital Analytics. E tamo aí. Meu nome é Leonardo Saraiva. Eu me formei em design. Eu estudei um ano marketing nos Estados Unidos, né, na Califórnia. E recentemente estou concluindo um MBA de marketing digital na GV, aqui em São Paulo. Eu trabalho com marketing digital desde 2009, tem bastante tempo aí já. E durante minha carreira eu me especializei na parte de analytics. Então trabalhei em várias agências, né, de propaganda, então Ogilvy, VDM9, Naked, IG, e passei pelo Banco Santander, né, eu atendi o Banco Santander durante um bom tempo e depois fui trabalhar no próprio Banco Santander. E hoje eu sou responsável pela área de digital nas Nações Unidas, na ONU, e trabalho com uma agência da ONU para refugiados, chamada Acnur. E é isso aí. É, só lugar pequeno, hein, Léo? É, Caraca, velho, 11 anos já de digital, é bagagem pra caramba, assim, velho, conhecimento fudido, assim, animal. É que nem eu falei pros caras na hora que eu anunciei da live, que eu falei que eu gosto de trazer pessoas que eu conheço, que eu sei que são boas de resultado, né? Que tem gente que fala, pô, mas não é famoso. Cara, eu gosto de trazer quem é bom de resultado. E aí, só dessa apresentação, você já se liga que bagagem falta. Puta, velho, é o que não falta. Lê, vamos começar falando então, falar assim um básico do Analytics. Começando, qual a importância do Analytics hoje para quem está vendendo? Porque tem gente que nem usa o Analytics, não traqueia o site e deve estar perdendo alguma coisa com isso. Qual que é a importância do Analytics hoje? O que você tem para dizer aí? cara, eu assim, de todas as áreas do marketing digital, eu acho que o Analytics é a área mais importante, né? Eu acho que às vezes ela parece ser a mais chata, ali um pouco mais complexa, mas na minha opinião é a mais importante, porque contar com uma ferramenta que nem o Google Analytics permite que você centralize todos os dados de todas as suas ações de marketing digital. Então você consegue analisar, comparar, identificar padrões, tendências, você consegue entender quem é o seu usuário, de onde ele vem, qual ação que está sendo mais efetiva, qual está sendo mais eficiente, qual que está dando mais retorno, qual está dando menos retorno. E tudo isso num timing assim de no máximo D+1, que D+1 é sempre um dia a mais, né? Então tem uma coleta de dados em tempo real, mas os relatórios são sempre disponibilizados no dia seguinte. Então é, é uma agilidade muito grande. Então você está fazendo uma ação em Facebook Ads nessa semana, um dia depois você já consegue analisar os resultados, comparar com outras ações, ver se foi rentável para você ou não, e já Uhum. trabalhar em ação, em teste e assim por diante, né? E fora isso, você entende quem são os seus usuários, né? E faixa etária, gênero, localidade. Então, assim, o Analytics ele permite que você tenha um entendimento completo de quem você está trazendo para o seu site, o que eles fazem no seu site, e ele responde todas as perguntas essenciais de uma área de marketing, né? De qualquer empresa. Então, Hoje você acha que, por tem exemplo, um site sem analytics, por mais básico que seja o entendimento da pessoa, é igual você estar pilotando sem ter uma visão. Seu site está lá, está tendo tráfego.
você está deixando de usar, vamos dizer assim, 80% realmente do potencial do seu site. Seria mais ou menos isso a comparação, Lê? É, até mais, né? Tem quem é da área de administração aí tem um grande autor aí, uma grande referência que é o Peter Drucker, né? E tem uma fala dele que eu sempre coloco assim na hora de vender analytics para os clientes, que é se você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar. E é exatamente isso, né? O Google Analytics você consegue mensurar todos os passos, toda a jornada do seu consumidor, do seu usuário no seu site, e aí com isso você consegue gerenciar, né? Tem um outro exemplo, né, Uhum, de, de tem uma fala, né, uma fala dentro do marketing que as pessoas, geralmente 50% da sua verba de marketing é desperdiçada. E geralmente as pessoas que não têm uma mensuração, não têm uma ferramenta como o Google Analytics, não conseguem saber qual dos 50% que está sendo desperdiçado. Então, com uma você não sabe, ferramenta, você está deixando dinheiro na mesa, com certeza. perdendo dinheiro, está perdendo oportunidade e está perdendo até o lance da aproximação com o seu público, né? Então, mesmo quem tem um blog pessoal ali, se você instala o Google Analytics, você já consegue ter um entendimento que um conteúdo de um determinado assunto tem mais engajamento, tem mais profundidade dos usuários do que um conteúdo B. E aí você vai entendendo Uhum. o que você pode falar, qual que é os assuntos que são mais interessantes para sua audiência. E aí você vai crescendo essa audiência conforme os seus objetivos, né? Então é Ah, essencial para qualquer massa. você tá no digital, você tem que ter um analytics, assim. Mesmo que você só tenha uma fanpage ali no Facebook, só uma página comercial, tem o analytics do próprio Facebook ali que te dá um monte de insight também, que é essencial para você ter o entendimento do teu negócio ali. Então, essa é a maior Então, vantagem. então, começando, a galera que já está aqui já entendeu, velho. Ou você tem que ter, com certeza, todo mundo que está aqui trabalha com alguma coisa do digital, que faz alguma coisa. Então, você já entendeu que você tem que ter e tem que entender alguma coisa do Analytics, velho. Que senão, ou você vai estar deixando dinheiro na mesa, está deixando de entender, você está perdendo. De qualquer maneira, e está pilotando sem visão. Então vamos agora, é hora de ficar aqui para entender mais a fundo o que o Lê vai passar, o que ele vai falar de experiência, o que ele vai falar de analytics para pelas dúvidas da galera, de acordo com as dúvidas que a galera mandou aí durante a semana. Eu acho que uma das coisas que pega mais para a galera, o pessoal pensa analytics, já imagina num monstro de 7 cabeças, né, Léo? Principalmente na hora de começar a instalação. Vou instalar, o que eu tenho que fazer? O Analytics precisa de um GTM, que é o Google Tag Manager, para instalar, ou não? Você consegue instalar direto no site, essa parte de instalação. Você precisa ter uma ferramenta a mais ou vai direto? Como que é? É, cara, é engraçado, né? Quando eu comecei a trabalhar com Analytics, não existia o GTM, né? O Tag Manager. Então Na a gente raça. no bloco de notas mesmo ali, escrevia as tags, né? Quem não sabe o que é tag, depois posso explicar com mais calma também. A gente botava as tags manualmente lá no bloco de notas mesmo, naqueles softwares de desenvolvimento, Notepad++, Uhum. e na mão mesmo, né? Então, respondendo a pergunta, não precisa, mas eu recomendo e recomendo muito, assim. Então, chegou um tempo que tem muitos players, né? Tem muitos veículos de mídia, principalmente, que disponibilizam tags para você inserir no seu site, para você, pixel de conversão do Facebook, por exemplo, que é bastante usado, para você ir acompanhando os resultados das suas ações por lá também. E chega um momento que você vai botando tanta tag lá no teu código-fonte do seu site que o negócio explode, assim, fica completamente bizarro de você gerenciar. Mesmo os mais organizados ali, de código e tal, acaba tendo uma dificuldade, além de ter um peso ali, né, no carregamento do site, que prejudica ali na parte de SEO, por exemplo. Sim. Então, eu recomendo muito ter um Google Tag Manager, né, ele é uma ferramenta gratuita que o Google criou, né, e para poder auxiliar as pessoas a ter uma facilidade. Então, hoje em dia, você não precisa entender de programação para instalar o Google Analytics no seu site. Se você quiser instalar sem o GTM, você pode, mas aí você tem que ter uma noção básica de programação ali, no mínimo de HTML, para você colocar as tags. Com o GTM é Acho que muito mais. esse era o lance. Você só joga as tags lá uma vez, todas as páginas,
depois da tagzinha do body lá, do HTML. Uma vez que você instalou, você não precisa mais suporte de ninguém lá. Você instala todas as tags, tem várias integrações automáticas que você só coloca o ID da tua conta, que ele já faz as integrações. Então, facilita muito, muito, muito. Então, eu super recomendo ter o Google Tag Manager como uma ferramenta complementar ao Google Analytics. Acho que esse era o lance, tipo, você não precisa ser um programador para instalar o Google Analytics no seu site. Então a gente já começa por aí. Todo mundo consegue fazer. E o GTM, o Google Tag Manager, ele é super intuitivo, né, Lei? Que nem você falou. Você vai querer fazer tráfego do Facebook, do Google, de repente, para o seu site, colocar outras tags, ele é o organizador. Então, cara, isso que você falou é o essencial, assim, acho que para desmistificar esse lance de que o Analytics é um monstro e eu não vou conseguir lidar com ele. Então, o Tag Manager seria a ferramenta essencial indicada aí para a galera que não quer ir a fundo nesse lance de programação, que é só instalar ele para começar a usar. Então, animal, acho que essa seria a pergunta inicial, assim, que é o medo da galera, já quebrando o primeiro medo, assim. E aí Conforme, entrando. Pode falar, conforme, Lê. conforme o teu negócio vai crescendo, a coisa só fica mais complexa, né? Então, você, putz, você pega um blog, pega um domínio novo, um subdomínio. Se você não tem um GTM ali para te suportar nesse crescimento, você vai bater cabeça. Então, é bem... Exatamente. Existem algumas plataformas, a galera usa muito Shopify, por exemplo, para fazer site. Algumas plataformas até tem dentro dela lugares específicos para pôr a tag, que você não precisa programar, enfim, mas de repente você faz no WordPress da vida, alguma coisa assim, é mais complicado. Aí realmente não tem como. E até para as Sim, plataformas, de repente o GTM, cara, você consegue administrar todo mundo. Você quer pôr uma Critel, qualquer outra mídia lá, realmente é muito mais tranquilo, assim. Então, desmistificando aí essa parte do monstro, já quebramos esse paradigma do monstro aí. Então, não é um monstro. Agora vamos entrar nele. Vamos isso falar um pouco. que você falou é importante também, Rô, desculpa te cortar. Pode falar, Lê. Essas principais ferramentas, né, plataformas de e-commerce, então Shopify, Magento, Vtex, todas essas Nuvem Shop, todas essas principais plataformas, elas já têm essa integração tanto com o Google Analytics quanto o Google Tag Manager, né? Então facilita ainda mais para você implementar aí no teu e-commerce, principalmente. Outra, não tem desculpa, então, para implementar o Analytics dentro do seu site, velho, por menos que você mande de programação. Então, não tem desculpa, já começamos. Falando um pouco dele, Léo, falando um pouco de funil do Analytics, o que que você consegue ver e o que que você aconselha, assim, o que que você falaria de criação de funil lá dentro? Tipo, puta, o que que eu preciso ver desde o início até o final de uma compra ou todas as matérias que ele está lendo? Como que é a construção de um funil das pessoas dentro do Analytics? Tá, vamos lá. Acho que é uma pergunta importante. Essa é um pouquinho mais complexa, né? Essa precisa de uma Uhum. configuração manual ali. Então, o primeiro passo é você entender qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo final do seu site. Então, se é uma venda, então você tem que começar pensando na venda, né? Então, lá no menu de configurações do Google Analytics, tem a hierarquia ali, né? Tem a conta, a propriedade e a vista de propriedade. Então, o funil é configurável apenas na propriedade. Se quiser, depois a gente pode marcar uma conversa mais específica, mais detalhada Sim. dessa parte técnica também. E, e aí lá na vista da propriedade tem um menu que chama metas. Então, eu aconselho você a colocar, qualquer pessoa que tiver o Google Analytics implementado, ter e acompanhar as metas. Então, putz, o usuário fez um cadastro, é uma meta. O usuário fez qualquer tipo de conversão, baixou um e-book, é uma meta. Ele fez uma compra, é uma meta. Então, configura meta por meta e configura também o funil até chegar a essa meta. Então, você entende lá, por exemplo, a meta sempre vai estar atrelada a uma página, a um evento perante ao Google Analytics. Então, o que isso quer dizer? Quando você conclui uma venda lá no e-commerce,
aparece a página de obrigado, né? Ah, obrigado pela compra, tal, 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 resumo da compra. E ela tem um nome lá na URL, fica obrigado.html, thank you.html. Uhum. E aí, essa URL você vai jogar lá com uma configuração de meta. Você vai falar que é uma meta de compra. E aí depois o próprio Google Analytics vai te sugerir ali um botão de slidezinho para você. Hum. E aí o funil é você entender todas as etapas que o usuário precisa passar até ele chegar na conversão. Então, putz, ele precisa acessar a home, acessar uma página de categoria de produto, acessar uma página de produto, colocar um produto no carrinho, fazer o cadastro, fazer a configuração dos dados de cartão e aí sim ele finaliza a compra. Então, cada etapa dessa ela é mensurável e é tranquilamente colocável nas etapas do funil. Então, você fazendo essa configuração do funil, você consegue entender quantas pessoas e de onde estão vindo essas pessoas e observar o comportamento delas nessa jornada até a conversão final. E vale a Daí você pena eu coloca. colocar um valor para cada coisa do funil? Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem que passar por três etapas para chegar na minha venda. Então, ela passou viu a loja, né, na vitrine, foi para o carrinho e para o obrigado. O obrigado é a venda final. Quando ela passou no carrinho, eu coloco um evento para disparar, certo? Quando ela está na vitrine, passou para o carrinho, um evento. Do carrinho, ela foi para a compra, coloco outro evento. Eu coloco valores dentro desses eventos, Léo, para eu mensurar quanto está valendo a pessoa, quanto está. Ou não, o valor mesmo você coloca só no final, para você entender, vamos dizer assim, o valor agregado da pessoa dentro do seu site. Eu acho que pode colocar, né? Depende muito da tua estratégia. Então, eu particularmente eu nunca coloquei, assim, eu gosto de colocar o valor final mesmo e analisar o retorno. Mas se um lead, por exemplo, tem um valor para você, vale muito a pena. Se o cadastro dessa pessoa, só de ela entrar na tua base, tem um valor para você, então vale a pena você colocar. Mas isso tudo depende muito da tua estratégia de marketing, né? O que você tá fazendo, enfim. Tem um exemplo legal é de portal. Então, se você tem um portal de notícia, e você vende o seu inventário publicitário, o seu espaço do teu portal, quando a pessoa chega ali, pode, não sei se quem está acostumado a acessar esses portais, quando você chega na metade da notícia, mais ou menos, tem ali um botão continuar vendo a matéria. Por que existe isso? A pessoa, com esse clique, ela consegue mandar uma mensagem para o Google Analytics, que é uma interação, que ela chegou até aquele ponto e que ela está tão engajada a ponto de continuar lendo a matéria até o final. Então, isso é Uhum. muito curioso para quem tem portal. Assim, você, na hora de você negociar o seu inventário, aumenta muito o valor agregado. Então, é um valor que você pode agregar ali e É um colocar como. funil também, assim, você diz. Então, sim, os valores são bastante pertinentes também e relevantes. Tipo, para quem vive, por exemplo, para quem faz muito upsell, por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente faz muito upsell. Então, para quem faz upsell, de repente a jornada é uma parada bem importante para você entender que vai ser um cara que você agregou um valor e que você vai conseguir vender lá na frente. Então, seria mais ou menos essa daí a ideia. Sim, também. E, e esse que você falou, eu nunca tinha me ligado para falar a real, porque eu só tinha pensado em eventos de scroll. Então, por exemplo, para quem tem um blog, eu tenho um blog e eu vou querer vender inventário, alguma coisa assim. Nas minhas matérias, eu coloco sempre a matéria pela metade, igual você vê na UOL, na Folha, enfim, em vários portais. E aí eu coloco um botão, continuar lendo. Sempre para no speech que a pessoa vai ficar curiosa, lógico. E aí você coloca continuar lendo, porque ali eu consigo então agregar mais valor na hora de vender meu inventário para alguém, assim, né? Para negociar, fazer um deal direto, alguma coisa assim, né? Então, aí nesse caso você faz uma análise de funil, quantas pessoas entraram na página, aí você tem lá análise de tempo, você pode colocar um evento de tempo de permanência na página, por exemplo, se a pessoa ficou 15 minutos, você Uhum, supõe que ela está lendo e consumindo o teu conteúdo ali, mas se ela clicou, é um nível de engajamento muito maior do que o tempo que ela permaneceu ali na página. E aí você consegue ver de tantas pessoas que entraram, quantas tiveram esse nível de engajamento, e até no final, pelo próprio scroll ali, ou por
outra interação de engajamento, você consegue mensurar que a pessoa realmente leu aquela matéria até o final. Massa, Então, velho. agregar o valor a isso, putz, faz todo o sentido aí na hora de você negociar o inventário, enfim. E até ver o Então, quanto as a primeira notícias que as... coisa, então, você fez isso, instalou o seu Analytics, já cria as metas, certo? A primeira coisa, não começa a rodar ele sem ter metas. Porque aí também você pôs um negócio, você tá com um avião, tá vendo tudo e não tem gasolina. Então, a segunda coisa seria colocar essas metas, fazer o funil das metas certinho, de tudo que tem dentro do seu site de vendas. Se é um blog, você faz uma das estratégias, essa que o Léo falou, para você entender até onde as pessoas estão lendo a sua matéria, até para você vender o espaço publicitário dentro do seu blog. Então, isso seria a segunda parte essencial, Léo. É isso? Eu diria que sim. É muito, muito importante. Assim, eu acho que ter um bom aproveitamento das funcionalidades da ferramenta é essencial, né? E essa daí é uma das melhores funcionalidades que a ferramenta tem, né? Mas eu acho que cada negócio tem uma particularidade, assim, não é tão fácil você configurar o funil. Então tem que, Sim. baseado no L, você tem que fazer uma expressão regular ali, então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, aí quem tiver dúvida também, dá um toque na gente aí que a gente ajuda tranquilamente, né? Sim, sim. Não, beleza. E assim, Lê, outra coisa que o pessoal veio perguntar a respeito de blog, a gente estava até conversando disso. Qual que seria a vantagem, o que a gente entendeu, a gente conversou sobre essa pergunta, qual seria a vantagem para um blog, por exemplo, do Analytics, né? Eu acho que uma parte da resposta já é exatamente isso que você falou, que é essa venda, né? Você ter noção do seu inventário para você querer monetizar o seu blog, né? Se você não tem noção do seu inventário, de quem entra, como que você vai querer monetizar, como que você vai trazer retorno em cima disso? Seria isso, né, Lê? Um blog, ele é é um canal, né? Um canal novo que as marcas, né, geralmente abrem para complementar a estratégia de conteúdo deles, né? Então, hoje em dia, no digital, né? Não hoje em dia, né? Desde sempre, mas o seu sucesso depende muito da autoridade que você tem, da presença que você tem. Então, vale muito a pena ter um Google, um blog, se você tiver conteúdo relevante e frequente para disponibilizar para a tua audiência. Com certeza uma ferramenta que aproxima muito sua marca da audiência. Você consegue, e com o Analytics você consegue entender qual que é o conteúdo que é mais relevante ou menos relevante para sua audiência e até fazer a ponte para a conversão final. Então, putz, blog com certeza aí ajuda muito, ajuda nas questões de SEO também, de indexar. Tem a questão do link building, que é um outro domínio gerando tráfego para o Sim. teu e-commerce. Então, é muito bom, assim, mas eu recomendo ser bem estratégico na hora de abrir um blog. Se você não tiver disponibilidade para gerar conteúdo com uma frequência e com relevância, não vale tanto a pena, assim, você vai perder tempo. Então, às vezes vale até a pena você contratar alguém mais especializado em conteúdo, em desenvolver conteúdo e fazer uma coisa mais estratégica mesmo, mais relacionada para pro perfil do teu consumidor, do cliente final. Então, Uma coisa importante que o Lei falou aí, que ele citou, que serve tanto para blog quanto para loja, para venda, seria que você consegue ver de onde está vindo todo o tráfego da sua página. Então a gente conversou disso também. Se você tem um blog, por exemplo, você consegue ver quem que está mandando tráfego para sua página para criar uma parceria, de repente. E se você tem um site de vendas, e você quer fazer parceria com um influenciador, enfim, com quem for, você coloca uma UTM, você coloca uma tag e você consegue rastrear exatamente quantas pessoas vamos dizer assim, influenciador, cada um trouxe, quanto tempo essas pessoas estão ficando lá dentro, vamos dizer assim, a relevância de cada pessoa que essa galera traz. Então tem essa importância também que é essencial, assim, você, além de não conseguir vender o espaço, né, se você não tiver isso, se você não tiver essa noção, você também não consegue saber se você quiser promover, tiver do outro lado, quem que está trazendo o melhor resultado para você.
que seria o rastreio de mídia, né, Lê? Sim, exatamente. Eu tava dando uma fuçada aí no teu Instagram e eu vi que tem um stories fixado lá que fala exatamente sobre isso, né? E até acho que é Kaique Lima aqui, desculpa se eu falei teu nome errado, ele perguntou se o blog é parecido com o Instagram. Eu acho que sim, assim como o Facebook, assim, são Twitter também, né? São canais que você abre para se conectar com o seu público e que gera tráfego para o seu site final. E aí com o Google Analytics você consegue entender qual desses canais gera o tráfego mais relevante para o teu negócio. Então, são canais que têm formatos diferentes, que proporcionam experiências diferentes. Mas no final das contas, o teu objetivo, tua meta é uma só, é a venda, é a conversão. Então você consegue fazer, pelo próprio Google Analytics, você consegue comparar. Meus esforços de conteúdo do Facebook estão dando mais retorno do que os meus esforços de Instagram, ou que o blog, ou vice-versa. A vantagem do blog é que ele é mais indexável que essas outras ferramentas de mídias sociais, né? Então, Exato. você tem mais autonomia, com mais flexibilidade, mais autonomia com conteúdo, e tem o lance da indexação, né? Mas por cima, assim, falando, ele tem a mesma. Tá no mesmo grupo ali de fontes de tráfego, né? Depende da estratégia que você vai usar para a conversão final. E antes da gente continuar aqui nas pautas, Léo, surgiu também uma outra pergunta aqui, que é, ó, o maior desafio do site particular com Google Analytics para atingir uma conversão é o Mercado Livre. Como pode inverter isso? Eu não sei se eu entendi muito bem, só que dando um exemplo assim do que acontece, por exemplo, quem tem o Shopify. Quando você vai comprar no Shopify, você sai do seu domínio, da sua URL, aí você cai na do PagSeguro, e aí só se a pessoa continuar querendo ir para a página de obrigado, ela volta para sua URL. E aí quando você está no Analytics, não conta a venda. Por quê? Porque o Analytics está para a sua URL, não para a do PagSeguro. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma dificuldade que a galera tem, é uma coisa que estraga um pouco nas métricas. Eu não sei se é exatamente sobre isso que perguntaram do Mercado Livre. Eu não sei se você entendeu também muito bem essa pergunta. Ah, eu tô lendo de novo aqui. Site particular, atingir uma conversão com o Mercado Livre. Se for, eu acho que pode ser isso que você falou mesmo, o Achante. Depois qualquer coisa você me dá um toque aqui que a gente conversa melhor e eu te explico direitinho o que pode ou não acontecer. Mas é o que o Rô falou, é um ambiente, é um domínio diferente de um terceiro que você não tem autonomia nenhuma. Então você só consegue mensurar o que está dentro do teu ambiente. Se o seu usuário sai para um site de um terceiro, você perde a mensuração. O que você pode fazer para isso, se você só tiver o Mercado Livre como meio de pagamento, Mercado Pago, né, ou como um direcionador para você pagar, você pode começar, porque assim, o Google Analytics geralmente ele não é uma ferramenta que vai te dar o número absoluto de vendas, assim, eu não aconselho ninguém a usar o Google Analytics como uma ferramenta para ter o controle final de vendas e de receita, assim, dificilmente ele vai refletir a realidade. O Google Analytics tem como principal função ser uma ferramenta de analisar padrões, tendências, entender os comportamentos, enfim. Anotem Mas, isso daí, galera. Isso foi muito importante. mas aí na hora de fazer Isso uma que você falou, projeção, essa frase foi foda. então, na hora de fazer uma projeção de, sei lá, de recebimento, você vale entender qual que é a taxa, né? Você pega um período X, né, de um mês mais recente, fechado, um período fechado, vê qual que é a taxa ali de perda que você tem das pessoas que vão, perda eu digo assim, que vão para o Mercado Livre e não concluem a compra, e das que tem, e aí você projeta com base nesse padrão, né? Você entende qual que é a tendência dessa curva e aplica essa porcentagem para fazer uma projeção e ter uma previsão de entrada de receita conforme as vendas, né? Se manter a mesma performance. Então, Puta, é acho, exatamente. Cara, mas você, essa conta foi foda mesmo, hein, Léo. mas você perde. Mas eu não indico é o que eu falei, Google Analytics, padrão e tendência, principalmente. Você não, e ter essa parte de comparativo de dados, comparativo de ações, enfim. Nunca para usar. Até porque tem boleto também, o boleto você não consegue mensurar.
Então é sempre importante quando você vai fazer suas análises, suas projeções, você entender essas quebras que tem de player para player e projetar com base nisso daí. Cara, isso que você falou desculpa até ter te interrompido lá no meio, é que eu acho que isso é muito importante, velho. Uma coisa que acontece muito, se você, que a galera que está aqui for por o Google Analytics, você vai ver que tem discrepância entre, por exemplo, o dashboard do Facebook Ads e o dashboard do Analytics. Sempre vai ter. Nunca vai ser, eu pelo menos nunca vi ser igual os dois. E é que nem o Léo falou, o Analytics é muito mais uma ferramenta de nem sei se existe essa palavra, mas entendimento do comportamento da pessoa dentro do seu site para você mudar seu site e melhorar o comportamento lá dentro. Não é uma ferramenta de números absolutos. E a conta que ele fez aqui para você eliminar, vamos dizer assim, eliminar esse vácuo que tem da pessoa sair para comprar em outro, também eu acho que principalmente para a galera aí do drop, que tem que usar Mercado Pago, que tem que usar para outras coisas, é um dos mais importantes, velho. Você fazendo essa conta, anota exatamente o que ele falou, porque você fazendo essa conta, você consegue ter em porcentagem mais ou menos quanto que é a galera que comprou. Porque aí você, antes da pessoa ir pro gadget de pagamento, você coloca para disparar o seu evento como se fosse da compra, e aí você vê a porcentagem de pessoas no mês que estão indo desse evento pro gadget de pagamento e a porcentagem que estão pagando e comprando. Aí você tira uma da outra e consegue definir mais ou menos daquela galera ali dentro quem comprou. É mais ou menos isso, Lê, que você falou? Vou tentar dar o exemplo da minha vida hoje no Acnur, por exemplo. Lá a gente trabalha com Tá. doação de pessoa. E uma maneira de fazer uma doação é através de um boleto bancário. Então, quando você está lá no site, você conclui a doação e você seleciona o boleto bancário, para o Google Analytics ele pinga uma informação lá que teve uma venda, uma venda, né, pelo Google Analytics, mas é uma doação de, sei lá, R$ 30. Quando eu vou ver na minha conta, não aparece esses R$ 30, porque a pessoa ainda não pagou o boleto. E a gente não tem gerência sobre esse processo, né? A partir do momento que ela emitiu o boleto, Claro. tem lá a de vencimento do boleto, e a pessoa vai pagar ou não. Se ela não quiser pagar, não vai acontecer, não vai sujar o nome dela, não vai acontecer nada, só vai expirar o boleto, Uhum. mas esse dinheiro na minha conta. E no Google Analytics vai estar registrado que caiu. Então, é uma coisa que a gente não tem gerência. Então, a gente já considera lá, a gente tem hoje mais ou menos 50% das pessoas que emitem um boleto pagam um boleto, e 50% não. Caramba. Então, já considera isso na nossa conta. Então, quando a gente baixa um relatório lá de Google Analytics, a gente vai fazer a previsibilidade orçamentária para o próximo mês, a gente considera que de quem fez boleto, que é X% das transações, só 50% daquela receita que vai entrar de fato. As outras, putz, vai entrar em uma régua de relacionamento para ter um SMS de reminder de pagamento, um e-mail para lembrar, putz, está chegando, paga aí, é importante. E talvez pague, talvez não pague, mas a gente sempre conta com esse 50%, que é o histórico que a gente sempre teve. É que seria o benchmark assim que vocês têm para tomar base. Que não dá para ser Exato. exato também, porque pode acontecer de variar, né? Mas para você ter uma base, então, animal, velho. Eu não tinha pensado nisso também, na real, e é animal. Porque eu já tive a minha loja, que também tinha que ir pro PagSeguro, e isso é um problema que eu enfrentava, assim, lá dentro do Analytics. Mas, cara, animal essas duas coisas. E, e assim, ô Léo, tem gente que pensa que para você ter o Google Analytics, você precisa ter o Google Ads, que era o antigo AdWords, certo? Eles são independentes, ou você, para ter um, você é obrigado a ter o outro, qual que é? Na verdade, não, né? É legal ter porque são ferramentas complementares, né? Então, você consegue ter uma visão mais completa da jornada das pessoas que vêm de Google Ads, tanto dentro do Google Analytics quanto dentro do Ads. Então, assim, são ferramentas independentes. Você ter um não necessariamente precisa ter o outro, mas é legal. É interessante ter porque Uhum. são várias. Então, você consegue ver lá pelo Google Ads, de quem clicou num anúncio teu pelo Google, o que essa pessoa fez dentro do seu site, qual o momento, até que momento do funil ela chegou, até que momento, se teve um bounce na primeira página, se teve
enfim, se ela interagiu com um lead, se ela interagiu com um vídeo, se ela interagiu com um jogo. Enfim, você consegue entender exatamente o que ela fez no teu site. Então, Você vai é rastrear a importante. pessoa do início ao fim. Quando você tem as duas ferramentas integradas, facilita muito, né? A troca de mensagem entre as ferramentas, que as duas são do Google, fica muito mais Uhum. fácil. Então, fica muito mais completo lá a jornada inteira. Você fazer uma análise mais completa. Isso é importante, né? Eu tava até vendo uns tempos atrás, tem uma pesquisa que eu acho que a Agência Mestre fez, que 90% dos usuários fazem análises incompletas no Google por causa de falta de conhecimento das métricas, de não saber o que que uma métrica significa. Então, ter essa jornada completa e muito bem mensurada, muito bem configurada, é essencial para você não perder o dinheiro, né? Então, você está investindo em dinheiro em Google Ads, é muito importante você ter essa rastreabilidade para você poder entender onde Total. você tem mais retorno. E já falando dessas métricas aí, Lê, que métricas que existem lá dentro para a galera, vamos dizer, que ainda não conhece ou que tem o Google ou que tem o Google Analytics e vai precisar começar a falar, que métricas que tem lá dentro, vamos dizer, do usuário que são importantes, na sua opinião, para tanto para você identificar comportamento, para criar projeção baseada nesse comportamento da galera. Quais são as métricas lá dentro importantes para isso, que são bem relevantes, que existem assim? Para quem não conhece, é o tempo de permanência, o que, que é importante para você lá? Cara, para mim todas as métricas que estão lá são importantes, mas existe um termo no marketing, né, que eu não gosto muito de usar os termos em inglês, mas é KPI, que é o Key Performance Indicator, que é a métrica top, a métrica fudidona lá que você tem que seguir sempre. E essa métrica, né, o KPI, ele vai depender muito do teu objetivo de negócio. Inclusive eu preparei uma planilha aqui que eu vou dar para a galera aí quem tiver interesse no finalzinho aí eu pego o e-mail, não sei a melhor forma de mandar, que tem todos os objetivos e quais são os KPIs, né, as métricas que você tem que usar de acordo com cada objetivo. Então, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu só abrir aqui. Então, sei lá, tem um objetivo estratégico de relacionamento. Então, para fazer um relacionamento com o teu cliente, você lança uma página de um concurso cultural. Então, qual que é o KPI? Qual que é o indicador que você vai ter que mensurar para você mensurar o sucesso dessa ação do concurso cultural? Então, nessa listinha aqui que eu vou passar, tem tudo. Tá? Se é uma transação comercial, se você quer vender, se você tem um e-commerce, aí são algumas métricas. Então, tem a receita, o ticket médio, transação, o ROAS, para quem não sabe, é o Retorno on Ad Spend. O que isso significa? Ele é uma métrica parecida com o ROI, mas o ROI está mais ligado a Uhum. mais custos Geralzão assim. de operação. Enfim, o ROAS ele vai medir o quanto que a, uma ação de marketing, uma ação de um anúncio específico te dá de retorno. Então, se você investiu 1.000 em Facebook Ads e você fez 10 vendas de 150 cada uma, você vai ter uma receita de 1.500. Então, o teu ROAS vai ser de R$ 500 ali, né? Que é a diferença de quanto Em você cima dele, sim, um pelo outro. teve de investimento. Eu também tenho uma calculadora aqui de ROAS também que eu posso compartilhar com vocês. Eu só vou trocar uns números fictícios, qualquer coisa aqui, porque são os números que eu uso no dia a dia. Claro. E posso compartilhar também, que é bem Cara, simples de que mensurar, animal, velho. importante também. Então, assim, todas as métricas são importantes e no Google Analytics tem milhares de Milhares, milhares, velho. possibilidades, assim, desde, putz, qual navegador, se você, assim, são hipóteses, né? Você nunca pode analisar uma métrica sozinha. Então, se você está Sim. vendo que suas conversões estão caindo, você tem que investigar. Então, você começa a fazer alguns clusters ali para ter algum entendimento. Eu já peguei tanto assim de um navegador no Firefox não está funcionando, o gateway de pagamento, e eu vi isso pelo Google Analytics. Então, putz, você vai quebrando por navegador, por device. Então, você não tem um site responsivo, você vê que
que as transações ali, as conversões pelo mobile estão caindo. Então, porra, não vale a pena ir pela taxa de conversão de mobile é muito alta. Então, você não quer fazer um site responsivo aí para favorecer esses usuários que entram pelo celular, pelo dispositivo móvel? Então, vale a pena. Você faz a conta aí, quanto que você vai investir, quanto você está perdendo, né, de conversão com essas pessoas que estão saindo por causa do seu site não ser responsivo, e você vê se vale a pena, né? A longo prazo, com certeza vai valer a pena. Então, Claro, é com só você certeza, vai colocando porque todas e vai entender. Então, desde isso é uma daquelas coisas que você comentou, Lê. Sim, é uma das coisas que você comentou que, tipo, nesse caso, o importante não seria lá dentro dele ver a venda, mas, pô, você tá vendo comportamento, você tá vendo onde que tá sendo realizada a venda, como que tá sendo, e de acordo com essa mudança, você vai aumentar lá na frente. Então, não olhando a venda especificamente, tá ligado? Então, isso é importante pra caramba, assim, é nessa questão, né? Eu acho que é mais um exemplo, fora que essa planilha com as métricas que o Lê vai dar no final da live também, cara, é fudido, assim, é outro nível, assim, que com certeza você não vai ver alguém dando de graça para você. E, Olei, por exemplo, para quem tem, para a galera de site, de blog, o Analytics é o único jeito de eu conseguir ver quem está buscando quem está buscando meus produtos, quem está buscando meu site no Google orgânico. O Analytics é o melhor jeito e é o único ou não? O que você acha dele para busca de orgânico, para ver essas buscas? Cara, existem ferramentas alternativas ao Google Analytics, né? Mas elas não são tão acessíveis ou tão completas quanto o Google Analytics, né? Então, se você considerar aí que 95% de todas as pesquisas no Brasil são feitas no Google, você ter uma ferramenta do Google te favorece, né? De certa Gratuita forma. ainda, né? É gratuita, então favorece, né? Você tem assim, para quem tem um negócio muito grande, tem uma alternativa que é o da Adobe, que é o pacote da Adobe Analytics. Só que aí é caríssimo, assim, depende de muitas coisas. Tem até a versão paga do Google Analytics também, que é um pouco mais completa, né? Mas aí é só se você tem 360. muita coisa, assim, é outro nível. Eu, por exemplo, eu trabalho numa organização que é mundial, tem muito tráfego, tem muita coisa acontecendo, muita informação, e eu não necessariamente preciso de um Google 360 ou de um Adobe, assim. O Google Analytics gratuito me atende muito bem. Animal. E lá dentro do Google, a gente consegue criar modelos de atribuições também para as pessoas, certo? A gente consegue criar modelos para atribuir peso de venda dentro do percurso da pessoa, ou até criar modelos de atribuição só pelo que a pessoa percorreu lá dentro do site, por exemplo, até para um blog ou para um portal, alguma coisa assim. Consegue, consegue, e é muito bem, é muito bem feita, assim. Essa é uma discussão muito Eterna. complexa, assim, tão gostosa de ter. A parte de atribuição, putz, ela é muito. O conceito dela assim, você não pode considerar, já é provado, né, estatisticamente, que você não pode considerar só o last click, né, o último clique para uma conversão. Ou seja, putz, investir uma grana em Facebook Ads, o usuário entrou no meu site, foi lá, clicou e converteu. No Google, se você tiver o relatório padrão, ele vai atribuir essa venda ao Facebook. Mas, se você considerar toda a jornada desse usuário, existe uma possibilidade de ele ter sido impactado antes do anúncio do Facebook, no anúncio do YouTube, pelo Google, enfim. E se você só indicar pelo Facebook e fazer essa análise crua, você vai falar, putz, só o Facebook está dando o último clique e gerando conversões e o resto não está funcionando. E aí você tende a pensar que aquilo é uma tendência, você vai diminuir ou pausar seus anúncios nos outros players e vai ficar só em Facebook. E aí suas vendas vão começar a cair. Por quê? Porque tiveram outros momentos em que os seus usuários foram impactados por outros anúncios em outros veículos e eles ajudavam no convencimento, no processo de convencimento
para a pessoa virar um cliente teu. Então, só que isso dentro do Google Analytics ele tem várias possibilidades, né? Você consegue atribuir o peso de Claro. acordo com a necessidade. Então vai depender muito da tua estratégia de mídia. Mas você consegue fazer, tem uns 5 modelos lá que são já padrões, se eu não me engano, são 5. Mas também tem a Uhum. possibilidade de fazer customizado. Então, putz, isso é uma análise um pouco mais complexa. Seria legal ter um estatístico junto, fazendo uma Sim. análise, alguém de matemática Mas para então a pessoa consegue. Então a pessoa. Mais uma das vantagens do Analytics é a pessoa consegue fazer um modelo de atribuição dentro do site dela para, de repente, atribuir caminhos que a pessoa fez anteriormente até chegar à meta. Vamos dizer, a meta estabelecida dentro do site. Então o Analytics também te proporciona isso daí, certo? certo. E aí, e esse tipo de análise te permite a fazer os tunings ali, né? Os ajustes necessários ali minimamente em cada um dos veículos para ir pesando, né? Você entende o peso que cada veículo tem na jornada do teu consumidor. E indo mais além, tem umas análises que eu fazia também do impacto de propagandas offline, ou seja, na TV, em outdoors, em revista, Na no online. cauda. Então você tinha o call to action lá, você sabe que quando você coloca um anúncio na TV, putz, o teu tráfego orgânico cresce, suas conversões orgânicas Claro. crescem, teu tráfego pago de palavras relacionadas à tua marca crescem, porque você tem uma visibilidade muito grande de marca, enfim. E aí uma outra ferramenta também que o Google disponibiliza se chama Google Attribution, que você consegue botar o teu plano de mídia de TV aí, consegue ter uma análise mais profunda e colocar mais a questão do offline dentro da tua análise. Assim. Então fica uma coisa Animal, e maravilhosa. você consegue medir a cauda do impacto, por exemplo, de uma mídia offline dentro do seu site, dentro da sua loja. Isso é foda pra caramba, assim. Olê, e pensando assim, a galera, quem está produzindo blog, conteúdo para gerar renda também, o mais importante, assim, eu imagino, né? Você me corrige. Seria a pessoa ver principalmente, ela, vamos supor que ela não investe em nada para trazer tráfego para o blog dela, é mais SEO, gerando matéria, conteúdo. O mais importante é ela ver da onde vem esse tráfego de SEO e as páginas mais acessadas lá dentro. Seria isso, por exemplo, para a pessoa de repente falar, puta, essa página é a mais acessada. O Analytics falou que essa página é a mais acessada, que fala de viajar para a Bahia. Então, de repente, se eu quiser promover algum conteúdo do meu blog no Face Ads ou no Google, é melhor eu me guiar pela página mais acessada do Analytics. Então, tipo, ele proporciona isso, seria isso mais ou menos? Com certeza, acho que você deu um ótimo exemplo aí uma ideia, né? A gente fala o insight, né? O termo comum em agência, né? No mundo do marketing, mas é exatamente isso, né? Você consegue entender qual que é o padrão, qual que é o conteúdo mais relevante para o teu público, e aí você consegue até ir mais além, você consegue entender, putz, pela faixa etária, pelo lugar que as pessoas estão acessando o seu site, qual que é o conteúdo. Então, ao invés de você fazer uma mídia em Facebook para o Brasil inteiro, você faz uma mais segmentada para São Paulo. Então, você comentou aí, você deu um exemplo de um blog de viagens. Então, putz, você sabe que os maiores fluxos de viagem aqui é de São Paulo. Estou dando um exemplo aqui, eu não sei. Uhum. E aí você pega a galera de São Paulo, qual que é o conteúdo que eles têm mais interesse? Putz, destino Bahia, destino Nordeste. Então vale a pena você fazer isso. Aí você entende a faixa etária, o gênero. E aí você faz uma coisa mais customizada. Você entende que o público masculino gosta mais do Nordeste, o público feminino gosta mais do Sul. Sei lá, tô chutando. Uhum. E aí você etária. E aí você cria vários anúncios com base nessas ideias que você vai tendo, nessas análises que você vai fazendo. Aí você consegue criar vários anúncios, você vai bem mais específico no seu target, no seu público-alvo, com uma mensagem muito mais customizada. E aí tende a ter um resultado muito melhor do que você fazer um anúncio geral testando, sei lá, Bahia por chute. Para todo mundo. Não, animal, ele traz com certeza, animal, assim. Esse, Com certeza ele te ajuda a direcionar isso, velho.
E você ganha tanto no teu custo de mídia, que vai ser bem mais barato, porque vai ser localizado, né? Vai ser regionalizado. E você ganha no final também, porque, putz, no digital, quanto mais customizada a mensagem, quanto mais personalizada, a taxa de conversão é sempre mais alta, assim, tende a ser sempre mais Claro, alta. Então, você tem um relacionamento mais próximo ali. certeza. Então, tem que tomar cuidado para não ser um pouco muito invasivo ali, né? Você sabe exatamente quem é a pessoa que ela tá fazendo, você espanta um pouco, né? Porra, como essa pessoa sabe que eu gosto disso daqui, né? É, Então, você isso vai é, com uma isso mensagem. foi uma discussão que a gente teve até essa semana. Tem que tomar muito cuidado na hora que você pega a métrica com essa aqui, porque a galera tá usando bastante isso, até com signo, para pegar signo da pessoa no anúncio, não sei o quê. E a pessoa fala, puta, velho, como eles, eu não vou clicar nesse negócio, não, velho. O cara já sabe, sei lá, o meu signo, então realmente isso daí que você falou é bem importante, é uma coisa que a gente deixa um pouco para trás, né? Isso é importante. Você falou lá do uso do Google Ads com o Google Analytics junto. Quando você tem essa integração de ferramentas, você consegue criar uma audiência baseada no comportamento pelo Google Analytics. Então você fala assim, putz, eu quero fazer um anúncio específico para pessoas que acessaram a página de viagens. Então você vai fazer lá uma espécie de remarketing para essa galera, para essa audiência. Então você vai impactar Uhum. já com muito segmentada. Você já entende que uma pessoa que acessou aquela página tem mais tá mais predisposta, né? Ela tem mais tendência a fazer uma conversão. Então você faz uma estratégia Sim, baseada nisso. Essa integração também é importante. animal. Galera, será que a galera, alguém tem alguma pergunta aí, galera? Alguém tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa a mais aí? Tem alguma coisa que tem dúvida para começar a mexer no Analytics? Tem alguma dúvida do que o Analytics pode trazer de benefício, ou até de programação dentro do Analytics ou não? Porque é que nem o Léo falou, ó, o que a gente falou aqui foi uma parada, vamos dizer assim, mais abrangente, né, Lê? Mais superficial. Se fosse falar, indo mais a fundo de Analytics, dá o dia inteiro para você pode falar e ainda vai ter assunto e talvez entre nos termos muito técnicos que acho que aí a galera se perderia um pouco. Eu acho que foi mais para mostrar a função, para que serve e para esclarecer algumas dúvidas, né, Lê? E uma dica legal também para quem tá começando, o próprio Google, ele tem uma loja, né? Chama Google Merchandise Store. É onde ele vende os produtos do Google, mochila, caneca, Uhum. guarda-chuva, essas paradas assim. E o próprio Google, ele disponibiliza uma conta de Google Analytics para a galera acessar gratuitamente Caralho, que e foda. analisar. Se você pesquisar no próprio Google lá, Google Analytics Demo Account, depois eu passo o nome certinho, você clica lá, você entra na página, você consegue ver tudo. É um e-commerce, então ele já tem o mais alto nível de configuração, de setup, todos os relatórios. Meu, é animal, assim, é Cara, muito que completo. foda isso. Isso eu não conhecia não, velho. É bem legal, vale Que muito a pena. Você vai lá, os foda. relatórios, tem uns funis já muito bonitinhos, você entende qual que é o funil. É muito legal, Uhum. vale muito vocês navegarem lá. Não precisa instalar nada, não precisa fazer cadastro, é só você entrar. Você clica, você entra no Google Analytics, já começa a navegar lá e entender as paradas todas. É bem foda. E aqui, ó, tiveram duas perguntas que são praticamente parecidas, Lê. Onde que você pode fazer um curso mais profundo? O que você aconselharia? E existe algum vídeo tutorial para saber fazer essas configurações e a leitura corretamente? Acho que seriam bem parecidos, assim. Cara, se vocês souberem inglês, eu posso passar toda a minha lista de referências aqui também. Eu gosto muito de um guru do Google Analytics que chama Avinash. Ele dá muitas dicas, assim, principalmente dessa segunda pergunta aí, que é a parte mais conceitual de métricas e tal. Ele tem um blog lá, chamado Avinash Kaushik. E, putz, pra mim ele é a maior referência de Google Analytics do mundo, assim. Para um lado mais técnico, existem duas empresas que eu gosto muito de seguir. Uma chama Cardinal Path, que é lá do Canadá, e Luna Metrics, que é dos Estados Unidos, se eu não me engano. Aqui no Brasil, para quem não fala inglês, tem o próprio blog do Google Analytics, ele é muito completo, muito intuitivo também. Tem a DP6, tem a Agência Mestre, são referências boas assim de se acompanhar.
Agora um curso, o próprio Google também tem um curso lá, né? Tem uma Google Academy, né? Google Academia do Google. Academy, os vídeos Então, são bem da hora do Google Academy. ele é bem tranquilo, é bem intuitivo também, bem básico, vai lá desde o comecinho, para quem está começando mesmo, é bem legal. Eu super recomendo. Você consegue até certificar por lá, inclusive. Até de Google Ads, inclusive. Tem Animal. o Google Analytics e o de É, Google. o Jefferson, ele perguntou, Lê, algum software de tracking para integrar com o Google Analytics? Algum software de Eu track. acho que seria tipo um Data Studio, né? Eu acho que seria tipo o Data Studio, por exemplo. Tem várias ferramentas que integram, né, o Analytics com diversas funcionalidades, né? Tem o de tracking, eu imagino que seja meio o Google Tag Manager, né? De dashboard tem o Google Data Studio, tem outras ferramentas, né? Power BI também você consegue integrar fácil. Geralmente Power você, BI é bom pra caramba. geralmente você tem uns conectores ali que você precisa, né? Que é um pouquinho mais complexo. Mas tem, eu não sei se eu entendi direito o que é tracking aí, se ele puder responder se é isso mesmo, Jefferson, é isso? É, Mas eu tem um acho que monte. eu acho que seria exatamente isso. Eu sempre falo com o Jefferson, ele tem agência também, presta serviço para alguns clientes. Eu acho que seria exatamente isso daí. E a última, ó, começou a contagem regressiva. Temos 1 minuto e meio. O Lu perguntou se ele, eu entendi que se conseguiria usar para analisar putz, eu não entendi. Acho que é a Concorrente. concorrência que tem mais tempo no mercado e analisar o que eu devo colocar no meu site ou anúncio. Concorrência, eu não sei se o Google Analytics faz isso não, Lê. Faz? Tem um relatório do Google Analytics que ele faz isso, mas é sempre nessa linha de tendência. Ele não vai falar quem é sua concorrência. Mas na hora que você faz Uhum. o cadastro do Analytics, você indica qual que é o teu nicho, né? Qual que é o teu segmento. E aí ele sempre faz um comparativo ali, na hora de fazer o cadastro, você libera, assim, eu libero o Google Analytics a ter acesso aos meus dados. Ele nunca vai falar a loja O tio, o nome e tal. ele vai falar assim, o mercado tem esse padrão aqui de comportamento que você pode fazer a comparação. Ah, animal. Aí, Lê, então, vai bater o tempo, tem 30 segundos. Eu já vou te agradecer. A galera deixa um e-mail ou na minha DM ou na do Léo, tanto faz, para ele mandar todo o material. Eu quero agradecer você, agradecer toda a galera. Se você quiser falar uma palavrinha aí, tem uns 15 segundos aí dessa contagem. valeu, galera. Quem tiver dúvida aí, se vocês gostaram, dá um toque no Rô, a gente pode falar mais. É um prazerzão aí falar sobre isso, então, tamo junto.